Por que Bitcoin é a única forma de protesto real de uma população? Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, de forma rápida. Vamos para a tela comigo, para que fique bem fácil de entender. Então, porque tudo que você faz dentro do sistema é controlado pelo próprio sistema. Reclamar não muda nada. Votar não muda nada. Protestar na rua pode até fazer barulho, mas não muda a estrutura que decide quem tem poder. O dinheiro, sim, esse muda. É exatamente aí que entra o Bitcoin. Então, pessoal, vamos verificar aqui primeiramente por que o Bitcoin ataca o verdadeiro núcleo do poder, o controle da moeda, pessoal. Quem controla a moeda tem um poder sobre a população. Quem domina a nossa área financeira tem um poder sobre nós, pessoal. E é isso que muita gente não entende. Antigamente, os governos autoritários, eles tiravam a vida da pessoa que estaria, digamos assim, é um mau cidadão segundo esse governo autoritário. Hoje em dia, eles te bloqueiam financeiramente. Eles tomam sua conta bancária, tomam os seus bens, bloqueiam o acesso às suas finanças. É isso que os governos autoritários fazem hoje em dia. E a grande massa fica com medo de se levantar contra. Então, estados não governam apenas com leis, governam com emissão monetária. Quando o governo imprime dinheiro, ele toma seu poder sem pedir permissão. Você trabalha mais, mas compra menos. Você poupa, mas sua reserva derrete. É um imposto invisível. Bitcoin é o único ativo que impede isso. Não tem presidente de banco central, não tem ajuste de juros, não tem comitê elegível, ninguém consegue inflacioná-lo. Isso é protesto na forma mais pura. Você não toca na minha energia de trabalho. Então é isso, pessoal. É como eu venho falando para vocês, a gente trabalha, o nosso esforço, a nossa vida ela é limitada. E aí quando você vai tentar poupar um pouco para o futuro, porque você já sabe, a gente sabe que vai ficar velho e vai precisar de ajuda no futuro. Eu até venho falando para vocês aqui, pague um boleto para o seu eu do futuro. Só que aí quando você coloca e deixa em qualquer outro ativo que esteja relacionado ao governo, ele vai lá e te dilui. E ainda pior, você não consegue nem perceber que está sendo diluído. Você até entende que o poder de compra no outro país é maior, que aqui no Brasil é menor, mas você não entende muito bem o porquê. E o governo fala para você que é o quê? Que é o empresário que está aumentando os preços das coisas, que é aquele que é o malvadão. Quando na verdade é ele mesmo que, para se autofinanciar, para financiar suas operações, para continuar estabelecendo o seu poder, ele precisa imprimir mais dinheiro. E a consequência disso é você ser diluído, é você perder a sua energia. E é o que eu falo para vocês, o Bitcoin ele vai preservar essa energia. Mas vamos para o segundo porquê. Não dá para confiscar ideias, pessoal. Tudo que você possui no sistema tradicional pode ser bloqueado. Sua conta bancária, seu pagamento, seu negócio, sua liberdade financeira. Mas 12 palavras na sua cabeça não podem ser confiscadas. Bitcoin é um protesto porque te coloca fora do alcance do botão de congelar a sua conta. Quando o governo não pode mais te punir financeiramente, ele pede a arma mais forte que ele tem. Porque qual que seria a segunda opção para o governo? Ir lá e te matar. Seria essa a opção. Ir lá e te colocar na cadeia, te prender. Mas por qual motivo? Qual motivo que ele vai fazer isso, entende? E outra, como que ele vai conseguir fazer isso com toda a população, se toda a população começar a utilizar isso? E eles vão falar, pessoal, escreve o que eu estou falando. Eles vão começar a falar, precisamos controlar a fuga de capitais, precisamos aumentar as barreiras para entrar no Bitcoin, precisamos impedir isso, aquilo, precisamos bloquear. É isso que eles vão fazer. Por isso que eles já tomam essas medidas para deixar todo mundo nas corretoras nacionais. Por isso que ele impede que as pessoas procurem meios de se defender, autocustódia. Por isso que eles pedem para você entregar o seu endereço de carteira, para ele saber exatamente onde estão as coisas, para que ele impeça que isso aconteça. Então o real medo do governo é esse, pessoal. É esse. É as pessoas conseguirem uma forma de simplesmente parar de financiar o Estado. Porque você é o credor do Estado. Todos os países do mundo estão endividados, pessoal. E essa dívida dele é para financiar ele mesmo. E quem que paga essa conta no final é a própria população.
É você que está sendo diluído. É claro que o governo ele tem um meio de aumentar imposto, mas aumentar o imposto fica muito na cara. Por isso que o sistema tributário brasileiro ele é uma bagunça, ninguém consegue entender. Nem os melhores contadores do mundo aí conseguem entender a fundo quanto que de fato a gente paga de imposto. Porque ele é para ser assim, porque se fosse na cara, 30% você paga de imposto, 40% de tudo que você ganha você paga de imposto, 60% você paga de imposto. Se fosse assim na cara, as pessoas enxergariam outra opção e mudariam. Mas não é simples de entender, é igual isso que eu estou falando para vocês, a diluição, né, a perda do poder de compra, ela não vem simplesmente do aumento dos produtos e serviços, ela vem do aumento da base monetária, da impressão de dinheiro. É isso que eu estou tentando passar para vocês aqui, mas é difícil entender isso. Bitcoin, ele é a primeira tecnologia que permite resistência pacífica global, pessoal. Então, protesto não é destruir vitrines nem ficar gritando no sol. Protesto é retirar o consentimento, é dizer, eu não participo mais desse jogo manipulado. Bitcoin é a única forma de fazer isso de maneira pacífica, global e irreversível. Você tira seu dinheiro do sistema inflacionário e coloca em um sistema matemático, sem violência, sem pedir permissão, sem depender de político nenhum. Ninguém pode te impedir de fazer isso. É claro que não é perfeito, ele é uma ferramenta, pessoal. Mas quanto mais as pessoas começarem a utilizar e acordarem para isso, as pessoas, você vai entender a sua real função na sociedade, que é o quê? Você não vende horas de trabalho, seja lá no emprego que você faz? Então você produz um bem, um serviço, você vai aceitar como pagamento Bitcoin. Você vai comprar produtos e serviços, você vai comprar em Bitcoin. Ah, mas ainda é muito difícil. É difícil porque é uma coisa voluntária. As pessoas têm que começar a acordar para isso. Quanto mais rápido as pessoas acordarem para isso, mais rápido soluções novas irão aparecer. E vão facilitar com que esse meio de troca ele comece a funcionar. Mas é claro, é muito difícil que isso, de forma rápida, que isso aconteça, porque o governo já está de olho nessas coisas e ele já está colocando barreiras de entrada. Porém, é uma solução, é uma ferramenta que tem aí para se defender. Mas vamos para o quarto porquê. Porque é o único protesto que realmente dói para quem está no poder. Protestos tradicionais são ruído. Bitcoin muda incentivo econômico. Quando uma parte grande da população migra para um ativo não inflacionável, o governo perde capacidade de financiar dívidas com impressão e o governo precisa pagar dívidas, ele precisa pagar previdência, ele precisa pagar, né, os policiais, o exército, ele precisa pagar essas pessoas que vão ser parte do monopólio da força do governo, parte do monopólio da força do Estado, pessoal. Então ele tem que pagar. Olha o que aconteceu no Nepal, pessoal. Os policiais, você viu os policiais, o pessoal do exército ajudando a população, entendeu? Entregando água e comida. E se fosse ao contrário? E se na verdade o exército estivesse lá apontando arma para a população e ao invés de dar água, estivesse entregando azeitona quente no povo? Seria muito mais difícil protestar, seria muito mais difícil fazer alguma coisa, porque a pessoa, todo mundo tende a se apegar à própria vida, a se proteger, isso é natural, entende? Mas se o governo não tiver capacidade de pagar os seus soldados, o seu braço armado, não vai adiantar nada. Outra coisa que o governo perde também é a capacidade de controlar transações, capacidade de punir opositores, capacidade de forçar dependência. Então, pessoal, capacidade de punir opositores, vocês estão vendo aí, antigamente era o quê? Se levanta uma pessoa ali falando que está errado, que está cobrando muito imposto, o que o governo, o Estado fazia? Matava, pessoal, matava, ia para a forca, usava de exemplo o mártir. Mas agora é o que o governo faz? Ele bloqueia a sua conta, ele faz perseguição política, ele vai atrás da empresa que você trabalha, falando, nossa, você não demitir ele, e isso por baixo dos panos. Vocês viram aí o caso do Elon Musk aí falando, eu nem sei se eu poderia estar falando essas coisas aqui, mas
O caso do Elon Musk falando que o governo brasileiro lá estava solicitando um monte de censura nas redes sociais. Você acha que isso aí é brincadeira, pessoal? Você está achando que o governo tá dormindo no barulho? É nós que tá dormindo no barulho. É a gente, a população que tá dormindo. Então, o governo vai fazer todo mundo ficar dependente dele, porque se você depende o seu filho na sua casa depende de você, você manda qualquer coisa para ele, ele tem que obedecer, porque ele é seu dependente. É isso, você manda, ele obedece, e o governo quer isso, o governo quer que a gente vire dependente dele. Mas olha o que acontece com Cuba, com esses países, tá todo mundo ali, ó, na miséria, entendeu? Recebendo um racionamento de arroz, de feijão, só para sobrevivência. Não tem aquela capacidade de viver, não tem aquela ascensão. Opa, eu posso trabalhar, eu posso poupar e um dia eu posso alcançar minha liberdade financeira. Isso não existe nesses lugares. É você depender do governo completamente, acabou. E se o governo te mandar para a guerra, igual o governo da Coreia do Norte está mandando os seus soldados lá, você vai ser bucha de canhão e acabou, meu. Sem preparo, sem treinamento militar nem nada, é simplesmente você sendo jogado no campo de batalha e com as metralhadoras cantando lá e acabou, meu. É isso que acontece, pessoal, mas a gente vai deixar chegar nesse nível até quando? Então a gente precisa encontrar formas de protestar de verdade, formas que doam, que acabem com isso, entendeu? Formas de se comunicar sem censura, porque isso é ruim, pessoal. Talvez esse meu vídeo seja até banido, seja até bloqueado, né? Pelas coisas que eu estou trazendo aqui, mas enfim, vou tentar filtrar um pouco mais. Então o protesto vira algo que o sistema não consegue impedir, né? Quando você tem essa liberdade. E o último porquê, para finalizar, porque é individual, silencioso e impossível de censurar. As formas de rebelião do passado dependiam de multidão, ainda dependem. Bitcoin depende apenas de uma pessoa, um QR Code, uma carteira, uma chave privada. É o protesto mais poderoso porque é o mais simples. Não é gritar, é desligar o microfone do sistema. Então a gente vai dormir nesse barulho até quando, pessoal? Até que tenha mais robô do que humano na Terra aí, e com capacidades extraordinárias aí, que aí a gente não vai realmente valer nada. Por enquanto a gente consegue se levantar contra os políticos. Por enquanto, se eles aumentarem 20 centavos aí na passagem de ônibus, a gente consegue se reunir, os caminhoneiros podem parar. Mas e quando a inteligência artificial, e quando tiver robô aí dominando tudo? Que aí a gente vai tentar se levantar contra o sistema, mas vai ter mais robô do que gente, os robôs vão descer o cascudo na gente ali, pessoal. Não tô querendo causar pânico com isso não, mas tô querendo mostrar que o Bitcoin, nesse momento que a gente vive, é uma alternativa de desobediência civil pacífica. Porque você não vai estar quebrando loja, você não vai estar quebrando agência bancária, você não vai estar tacando pedra em viatura, você não vai estar fazendo isso. Você vai estar simplesmente tirando o seu dinheiro do país. Ah, eu não consigo tirar todo o meu dinheiro porque eu recebo em real, mas guarda um pouco em Bitcoin, tenha soberania para que você lá na frente tenha, sabe, você preserve um pouco da sua energia. E é isso que eu venho falar no canal aqui, pessoal. Eu venho falar de liberdade financeira, educação financeira, Bitcoin, e estou explicando os motivos para vocês. Mas para encerrar esse vídeo, pessoal, Bitcoin não é contra governos, é contra a ideia de que você precisa pedir permissão para existir financeiramente. Essa frase já diz tudo, pessoal. Quantas pessoas você conhece aí que estão desbancarizadas por causa de dívida? Algumas aí, e a gente sabe, talvez a gente não possa nem falar, por perseguição política. Então é isso, pessoal. É isso que eu venho falar para vocês aqui. Acho que não tem mais nada para falar. Deixe seu comentário, seu like. Até o próximo vídeo.